Se você é um daqueles petistas irremediáveis, já com certo grau de comprometimento cognitivo, cara, pode passar esse vídeo, ele não é para você, você não vai conseguir entender esse vídeo. A massa petista, ela tem uma visão histérica das coisas, ou melhor, você não reage aos fatos concretos que se põem à sua frente, mas à visão distorcida que você tem dos fatos. E acredite, você foi condicionado a pensar e agir assim, sem sequer ter consciência disso. O Foucault, Michael Foucault, o queridinho dos maconheiros universitários, ele tinha um conceito interessante sobre isso. Ele dizia que a histeria ela não era apenas uma doença neurológica, né, ou mental, mas que ela era um mecanismo de poder e controle sobre as pessoas. Na época, isso lá no século XIX aproximadamente, acabava tendo uma abordagem muito mais focada nas mulheres, né, no condicionamento, no controle do comportamento feminino. Mas isso se reflete perfeitamente ao comportamento de um petista. Então é assim, ó, um gatinho passa perto de você e faz assim, ó. Miau, miau. E ao invés de você falar, show, 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 vai deitar, vai, vai, vai. Você fica branco, sai correndo, gritando, todo cagado, achando que é um leão que quer comer você. É isso que a militância petista, que não é a massa petista, né? Que vota no Lula e tal, mas a militância que é um movimento organizado, treinado para manipulação do comportamento das massas, é isso que a militância faz com você. Ela incute na sua mente, através de uma série de estímulos estratégicos e repetitivos de propaganda, a ideia, por exemplo, de que o Bolsonaro é um fascista, um genocida, um golpista, etc, etc. Mesmo que não haja uma única ação concreta sequer que corrobore esse pensamento. E aí, ao invés de você parar e pensar, bom, peraí, o que é um golpe de Estado? Né? Quais são os elementos que constituem tecnicamente um golpe de Estado? E qual é a conduta empreendida pelo Bolsonaro que pode ser enquadrada como um golpe de Estado para que eu possa chamá-lo de golpista? Só que você não faz esse exercício. E aí só repete aquilo que foi condicionado para repetir. Ah, ele colocou em suspeição as magnânimas urnas eletrônicas. E daí? Praticamente todos os partidos já criticaram as urnas eletrônicas. O próprio Lula já criticou as urnas eletrônicas. E está tudo certo. Tudo que é público pode e deve ser questionado. Especialmente quando você tem agentes públicos agindo para impedir esse questionamento. Aí acende um sinal, um alerta de que tem alguma coisa errada nesse processo. Ou melhor, ao invés da transparência e do esclarecimento, o que a gente tem por parte desses agentes questionados é a censura. Ora, isso não pode ser normal. Ah, mas o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. Aonde? Que golpe? Ele perdeu as eleições, ficou puto, eu também ficaria naquelas condições, em que houve um processo eleitoral absolutamente manipulado em favor do outro candidato em detrimento a ele, do início ao fim, uma manipulação descarada no processo, mas ele fez a transição de poder, passou o comando das Forças Armadas para o governo Lula, tudo como manda o figurino. Então, que golpe é esse? Ele botou tanque na rua, fechando o Palácio da Alvorada? Ele decretou o fechamento do Congresso, por exemplo. Ele desrespeitou, por exemplo, uma ordem da Justiça, mesmo quando essa Justiça emitiu ordens que em desalinho com a Constituição? Também não, ele foi lá e respeitou tudo. Acho até que ele se submeteu a ordens ilegais demais, o que demonstra que ele é um democrata irremediável. Então, que porra de golpe é esse? Eu te digo, é o golpe da propaganda. É o golpe criado midiaticamente para dar validade legal ao processo de extirpação da direita da vida pública brasileira. Ou melhor, é a propaganda de um golpe fictício encobrindo um verdadeiro golpe que já aconteceu. Agora, se você, gostando ou não do Bolsonaro, é pelo menos honesto intelectualmente, é impossível você não chegar à óbvia conclusão
de que esse homem, cara, sofre a maior perseguição política da história desse país. E por quê? Porque pela primeira vez, senhores, na história do Brasil, nós tivemos um presidente operando o Estado brasileiro para atender ao cidadão e não para atender à própria estrutura de poder parasitária oligárquica. Acho até que o Bolsonaro foi muito inocente. Ele achou que o sistema não fosse reagir, porra. Achou que o enorme apoio popular que ele tinha e ainda tem, só que num país em que o povo não manda em porra nenhuma, ele achou que isso seria suficiente. Uma ruptura como essa, por mais que desejada e merecida por todos nós, é impossível dela ser feita de maneira tão abrupta assim. Louvável a iniciativa e a determinação dele, mas inocente. E o sistema só o ataca de maneiras absolutamente tão violentas juridicamente porque eles não podem controlá-lo juridicamente. Veja, a maior parte dos políticos é corrupta. Basta você ameaçar de abrir uma investigação que os caras já se cagam todos. Veja o que aconteceu com o Alcolumbre, Hugo Mota, Rodrigo Pacheco, todos eles. Mas, senhores, a verdade, ela é como água. Você pode represar aqui ou ali, mas uma hora, ela encontra o seu caminho de volta à foz do rio. Não tem como fugir.